Graça e paz, irmãos, boa noite. Este mês estamos falando aí sobre um assunto muito importante que é sobre a vinda de Cristo, não é? Sobre a volta de Jesus Cristo, e hoje o tema é muito importante, é sobre a certeza da vinda de Cristo, e eu quero trazer um fundamento bíblico, né? O que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo e o que a ciência também fala sobre a volta de Cristo. Nós temos confirmação de que Jesus está voltando. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado em nossas vidas, que o Senhor possa estar no controle, na direção, Senhor, que cada casa, Senhor, onde se encontra um irmão, uma irmã, ouvindo, Senhor, esta palavra, que o teu Espírito possa, Senhor, abrir a mente, abrir o entendimento, abrir o coração, para que a tua palavra seja plantada, para que a tua palavra, Senhor, possa ficar, Senhor, guardada, Senhor, no seu coração, e que possa confiar mais e mais, Senhor, na sua vinda, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento tão especial, Senhor, e que o Senhor possa estar visitando cada um neste momento, é o que pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A certeza da vida de Cristo. Eu quero compartilhar com você, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória é o nome do Senhor. A Bíblia, ela nos alerta sobre a vinda de Jesus e o que devemos estar preparado para isso. Jesus, ele disse no versículo muito forte, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós aprendemos que o foco da palavra de Deus é a salvação. Sempre foi isso, desde quando Cristo veio à terra, morreu por nós, ressuscitou por nós. Ele veio para proclamar a salvação por nós. Então, hoje estamos vivendo os últimos tempos na terra, e as pessoas buscam, às vezes, as coisas materiais, casa, carro, emprego. É normal isso, Deus tem isso para nossas vidas, mas tudo isso vem através da fé. Quando você tem o propósito de buscar o reino de Deus, porque acredita no arrebatamento da igreja, até que aconteça, Deus pode suprir com as necessidades materiais para as nossas vidas. Mas o foco principal da palavra de Deus é sobre a minha e é sobre a sua salvação. Eu quero deixar uma reflexão aqui para que você aí possa pensar aí, qual é o seu foco sobre a salvação? Qual é o seu foco no Evangelho? Qual a sua meta em Cristo? O que você espera do Evangelho de Cristo? Pense aí e comente aí no seu grupo aí, esses pontos muito importantes. Qual é o seu foco no Evangelho? Qual é a sua meta em Cristo? E o que esperar do Evangelho de Jesus Cristo? Pense aí e depois você compartilha com seus irmãos. Tem muitas pessoas hoje que não acreditam mais na volta de Cristo, que Jesus ele virá nos buscar. Muitos já têm perdido a fé, muitos já têm deixado de acreditar no poder da palavra de Deus, que Jesus não volta mais. Eu já ouvi muitas pessoas dizer para mim que ouvia falar de Jesus desde de quando eu era pequeno, sua mãe e seus pais falavam, e hoje eles não acreditam mais, porque Jesus está demorando. Mas esse é o propósito de que Jesus morreu na cruz e prometeu, com a sua promessa da divindade, de vir nos buscar para morar no seu reino. A Bíblia, ela é o inesgotável celeiro das ricas e infalíveis promessas de Deus, ou seja, as promessas de Deus neste livro, ela é fundamental, ela tem várias promessas, aleluia, sobre a vinda de Cristo, e o próprio Jesus, ele prometeu que viria buscar a sua igreja. Nós entendemos isso
nós temos verdades bíblicas, né, de que o Senhor, Ele vem buscar a sua igreja. Nós encontramos o apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede vós também paciente, fortalecendo os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha essa confirmação bíblica, aonde Tiago, ele afirma, ele diz que fortalecer os nossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago está dizendo, a qualquer momento o Senhor pode vir, né? Mais embaixo nós encontramos o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, ele diz, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos no seu poder. Paulo afirma mais uma vez aqui em 2 Tessalonicenses 1,7, sobre a volta de Cristo. Ele diz assim, olha, nós que somos atribulados, que nós descansamos, olha, descanso conosco, como se manifesta o Senhor Jesus, olha que coisa linda, desde o céu com os anjos no seu poder, para que venha buscar a sua igreja. Paulo afirma mais uma vez a volta de Cristo. Nós encontramos mais um versículo bíblico, né? Lá está em 1 João, no capítulo 2, versículo 28, e João fala assim, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha que João, ele é muito forte, ele é muito categórico aqui, o apóstolo do amor, ele dizendo, e agora, filhinhos, permanecei nele. Olha, ele nos fala com carinho e ele diz, olha, permaneceis em Cristo, para que quando ele se manifestar na sua volta, tenhamos a confiança de que seremos arrebatados à igreja do Senhor, junto com o Senhor, e nós não podemos confundir por ele na sua vinda. Olha que coisa linda. Aí, mais adiante, nós encontramos os anjos falando também sobre a volta de Cristo. Você encontra lá no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 11, Jesus está subindo. Quando Jesus sobe ao céu, os dois anjos aparecem, e os discípulos olhando para cima, e eles dizem assim no versículo 11, e eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentro de vós foi assunto no céu, virá do modo como viste subir. Olha o que os anjos nos estão dizendo aqui em Atos, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, por que estáis olhando para as alturas? Do mesmo jeito que ele vai, que ele está vindo para o céu, ele vai descer. Agora, olha que interessante esse versículo, é que ele diz assim, que esse assunto, olha o que diz a parte B do versículo, e este Jesus que dentro de vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste, ou seja, lá no céu já estava o assunto rolando de que Jesus voltaria para a sua casa e um dia retornaria para buscar a sua igreja. Mais uma confirmação agora dos anjos, Atos capítulo 1, versículo 11, sobre isso. E Jesus prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Ele tratou cuidadosamente de colocar no corações dos seus discípulos a doce esperança e a sublime convicção da sua volta. E nós temos que ter essa convicção. Aleluia! Nós temos que ter essa convicção de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Esses são os pontos bíblicos de quem eu trouxe para vocês, provando na Bíblia o que Jesus voltará a buscar a sua igreja. Agora eu quero trazer alguns pontos científicos, lá em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 6, Mateus, ele diz, e ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Olha o que Mateus está falando aqui, as palavras de Jesus, ele nos dá alguns dados científicos de que realmente essa palavra de Jesus, onde haverá rumores de guerra, terremoto, essas coisas já estão acontecendo no nosso mundo. E eu quero deixar alguns pontos científicos que diz, lá em 2019 na Itália, houve 14 mil terremotos
ou tremores na terra. No século XX, mais de 120 mil pessoas morreram. Já no século XXI, já foram mais de 700 pessoas que morreram, vítima do terremoto. Olha que coisa interessante. É uma confirmação de Mateus, capítulo 24, versículo 6. Em 2010, lá no Haiti, acho que os irmãos lembram disso, morreram 200 mil pessoas e 350 mil ficaram feridos, 1,5 milhão ficaram flagelados e houve mais de 4 mil amputações em decorrente do terremoto. Esses rumores de terremotos, de que a Bíblia sempre falou, esses já estão acontecendo no nosso mundo. É mais uma evidência de que Jesus está se aproximando. E também teve a epidemia no ano de 1348. A história conta que no século XIV, uma evidência muito forte houve uma fome terrível, e na Idade Média houve a chamada peste negra, matou 1/3 da população da Europa. Então, para você ver que esses rumores de guerra, essas coisas, Jesus disse: olha, não vos assusteis com isso, porque isso é um princípio de dores. E atualmente estamos enfrentando aí essa epidemia mundial do coronavírus, que também é uma profecia bíblica, do que Jesus falou lá em Mateus 24, a partir do versículo 6. Em 2004, nós tivemos ali o tsunami na Indonésia, vocês lembram disso? Onde morreram mais de 200 mil pessoas. O mar tinha uma onda de até 30 metros de altura. Foi um terremoto de magnitude, segundo a ciência, de 9,1, durou entre 8 e 10 segundos, e todo o planeta sentiu a vibração, e depois disso a Terra está girando mais rápido. Olha que interessante, isso é um dado científico. A Terra, ela está girando muito mais rápido, por isso que o tempo está passando rápido, por causa disso. É mais uma comprovação da volta de Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 11, Lucas fala sobre isso: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fome e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, a Bíblia, ela dá versículo bíblico, e a ciência comprova tudo isso de que Jesus está falando. E a gente aprende, para finalizar para vocês, 3 verdades na última página da Bíblia. A promessa do Senhor, ela se repete sobre a vinda de Cristo, lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 7, diz assim a parte: eis que presto venho. Aí no versículo 12, a palavra, a confirmação de uma palavra onde João diz: eis que cedo venho. Aí em 1 João, capítulo 2, versículo 28, o apóstolo do amor, ele diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Amém? Atos 1:11, nós lemos e disse: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus que entre vós foi assunto lá no céu, virá de modo como viste subir. E para finalizar, eu deixo o versículo em Apocalipse 22:20, que diz: certamente cedo venho, o que deu lugar à última oração de João, aonde ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Seja a nossa oração contínua, seja a nossa oração de que nós possamos orar desta forma: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Que Deus possa aí estar abençoando a vida de vocês, e que vocês possam aí comentar aí nas suas células: Jesus vai voltar? Você tem certeza disso? Comente com seus irmãos, e Deus o abençoe de uma forma poderosa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça de Jesus o guarde a cada um de vocês, e que nós possamos estar mais atentos aos sinais, porque Jesus está voltando. Fique com Deus, Deus abençoe, querendo Deus, operando o Espírito Santo, em nome de Jesus.